Boa noite a todos. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Uma boa palestra a todos. Precisando da ajuda dos universitários aqui. Tá com senha. Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos guarde sob a sua paz. Nós vivemos na atualidade dias por demais desafiantes. Somos a espécie pensante do nosso planeta, mas, ao mesmo tempo, estruturamos ao longo da nossa história socioantropológica uma série de atitudes que demonstram que, apesar dos avanços intelectuais do Homo sapiens, nós somos capazes de estruturarmos comportamentos que o sociólogo francês Edgar Morin teve ensejo de referir-se como homo demens demens, ou típico de um estado de demência, que revela que a nossa civilização, a despeito dos grandes ganhos no campo da ciência e da tecnologia, da cultura e do pensamento, ainda é carente de algum elemento que lhe faça discernir em profundidade para que as suas escolhas enquanto coletividade correspondam aos interesses de uma ética em que caiba a presença da compaixão, desse desejo profundo de não produzir sofrimento a quem quer que seja, de não estruturar o terror, a desesperança, de não levar as lágrimas ao abandono, à descrença nos valores humanos, por conta das atitudes que somos capazes de tomar, desconsiderando um desejo fundamental e um direito de todos nós, da felicidade e do anseio à plenitude. Nós fomos capazes de engendrar tamanho aparato tecnológico que lançamos algumas décadas, no século passado, o homem à Lua. E hoje inspecionamos o espaço através das sondas espaciais e dos recursos que a astronomia foi capaz de desenvolver. Conseguimos viajar em poucas horas de uma cidade a outra. E graças ao advento da internet, não há mais distâncias para que nos comuniquemos
nem mesmo o idioma. É a barreira que já foi um dia, se observarmos os recursos que a informática nos trouxe nas ferramentas da internet de tradução. No entanto, nós, ao cortarmos as distâncias, ao encurtarmos as dificuldades para conhecermos o cosmos, ainda vivemos mergulhados em profunda solidão. Somos uma sociedade que nos acotovelamos nas grandes cidades, que vivemos apertados nos prédios imensos. Mas na coletividade encontram-se os indivíduos na experiência da solidão. Rollo May, o notável psicólogo estadunidense, após fazer um estudo à época da recessão americana no século passado, observou que a criatura humana havia alcançado um patamar de bem-estar material no Ocidente que é invejável, que estruturamos condições de vida, de conforto, de possibilidades jamais imaginadas. No entanto, o modo ou a cultura que desenvolvemos é uma cultura do individualismo. Perdemos, em alguma medida, a sabedoria ou sentido gregário dos povos tradicionais. Ou aquilo que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em As Leis Morais, vai referir-se da lei de sociedade, onde vamos compreender que todos nós necessitamos do exercício da convivência para aprendermos uns com os outros, desenvolvermos as nossas potencialidades e lidarmos, inclusive, com aqueles relacionamentos conflituosos, desafiantes, para que aprendamos a amar, para que consigamos educar os nossos sentimentos, dando sentido à nossa vida, no que se refere a aproveitarmos a atual reencarnação, no desenvolvimento da nossa moralidade e da nossa inteligência. Mas o psicólogo foi capaz de perceber que a nossa sociedade vivia a experiência do vazio existencial, que dá origem ao sentimento de solidão. E esse vazio está relacionado à nossa cultura materialista consumista, em que projetamos uma compreensão de felicidade associada ao ter. Significamos, na cultura materialista em voga, apesar de tantas religiões, que a criatura feliz, realizada, plenamente satisfeita com a vida, é aquela que consegue alcançar um patamar de vida confortável, que não se preocupa com as contas, que faz rosto de revista caras em qualquer fotografia nas redes sociais, que ostenta, é uma sociedade cujo consumo é espetacularizado. Então, se nós consumimos, precisamos compartilhar. Vamos às redes sociais, mostramos aos outros, quem sabe, para matá-los de inveja, aquilo que nós fomos capazes de comprar, de usufruir. Fazemos aquela viagem sonhada há muitos anos, com o preço que vai fazer com que paguemos as prestações até a próxima reencarnação. Mas não nos atormentamos, extrapolamos as nossas condições, porque entendemos na vida compreendida no enfoque materialista que é necessário fruir, gozar, que em qualquer momento a morte pode
nos surpreender. Mas aí queremos demonstrar aos outros, ostentar a felicidade. E a criatura não usufrui a viagem, porque a cada minuto tira uma foto, faz uma selfie e gasta o tempo nas publicações e perde a experiência do momento presente, que é naturalmente essa relação, essa postura, um elemento comum do modo pelo qual nós caminhamos na vida. Vivemos angustiados pelo passado, pelos problemas, pelas frustrações, por aquilo que não deu certo, ou por aquilo que queremos superar. E da mesma forma, ansiosos pelo futuro, com possibilidades que parecem múltiplas. E entre o passado e o futuro, ignoramos o momento dadivoso da vida, que o próprio nome afirma, o presente. O momento onde está a chave para a nossa plenitude espiritual, para a conquista dos valores verdadeiros que a morte é incapaz de tragar. E os ladrões não podem roubar, e como disse Jesus, nem as traças podem roer. Só aquelas aquisições espirituais que aprendemos com a doutrina espírita, tratar-se de nossas riquezas maiores, e em busca delas, que é o espírito imortal que somos, essa consciência anímico-existencial, é que reencarna diversas vidas, com o propósito de, em cada etapa, avançar na senda do progresso, tornando-se criatura melhor, e identificando-se com a lei de Deus, que conforme o Livro dos Espíritos, na sua questão 621, está inscrita em nossa consciência. Desse modo, nós somos uma sociedade curiosa e vivemos nesse momento desafiante de observar a cultura materialista que vigora e que tem invadido, inclusive, o seio das religiões. Muita gente tem buscado na experiência de uma transcendência frágil, de uma experiência pseudo-espiritual, possibilidades de enriquecimento ilícito, de facilidades, ou quem sabe, de milagres entregues por Deus à sua porta, mas milagres, na verdade, compreendidos como favorecimentos, como se Deus se ocupasse das questúnculas do terra a terra, como se Deus fosse um serviçal de cada um de nós, a nos trazer aquilo que nós achamos que merecemos e que diz respeito às buscas materiais que cada qual deve estabelecer a partir do limite do bom senso, como necessário à sua vida, mas por esforço próprio é que deve conquistar. Não é à toa que nós vamos vendo na sociedade contemporânea o materialismo invadir o seio das religiões e apresentar-se nas manifestações contemporâneas de abuso religioso, de enganação, de velhacaria, de fundamentalismo, de fanatismo. Jesus Cristo não tinha sequer uma pedra para recostar a cabeça. Mas aí o cristão, que ainda não compreendeu Jesus, quer o carro zero sem necessidade de esforço algum, quer aquele apartamento dos sonhos que apareceu na TV, sem as renúncias indispensáveis para a aquisição honesta das posses materiais. É o materialismo empanando a nossa lucidez na experiência da fé que fica mergulhada em uma capa de ilusões. Jesus teve a oportunidade de propor
que aquele que ouvisse a sua palavra e a praticasse, seria consoante aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. As tempestades, o mau tempo, os temporais, jamais abateriam a casa. É um convite a uma outra experiência de fé. A uma experiência de fé lúcida, raciocinada. Um verdadeiro achote, uma verdadeira lâmpada a iluminar a nossa consciência, para que venhamos a lidar com clareza nesses dias desafiantes, superando a cultura materialista que tanto vazio tem nos trazido. Porque, lembramos-nos de Rolomei, o vazio existencial é a consequência imediata de uma vida não vivida para aquilo que realmente importa, de uma vida inautêntica. Observava ele na sociedade americana algo que vemos na nossa sociedade. Os indivíduos organizando a sua formação profissional, as suas buscas no que diz respeito às aquisições materiais, com base em modelos estabelecidos entre seus pares, como o ideal de profissão, como o ideal de modo de vida. No entanto, nós somos por demais diversos, porque somos espíritos imortais, oriundos de uma jornada multimilenar, todos nós. E são jornadas distintas, são caminhos diferentes. Temos algo em comum, mas as nossas experiências são próprias, pessoais. Por isso que, quando alguém passa a viver a situação apontada por esse psicoterapeuta como do homem ou mulher espelho, refletindo o que a sociedade projeta para ele ou para ela, como o modelo de vida a ser adotado, naturalmente, ao cabo de alguns anos, quando chega a maturidade da razão, o indivíduo encontra-se consigo mesmo e se pergunta: mas o que eu tenho feito da minha vida? Por que eu atuo nesse ramo, se é um ramo que eu não me identifico? Se é um ramo que, para suportar, atiro-me aos recursos farmacológicos, ao álcool, ou outras fugas espetaculares que venham levar a consciência a uma condição de sono, de repouso, de fuga da realidade. Outros se indagam: por que será que vivo a minha vida assim? Mais certo seria entregar o meu diploma ao meu pai, à minha mãe. Não suporto determinada conduta cultural. Não acho valor em certas posturas, mas aplaudo na empresa, porque imagina, se eu não fizer parte, logo mais estou fora. São pessoas que vão vivendo vidas inautênticas. Ah, mas eu quero manter esse casamento. É quase de fachada, mas imagina. E aí o vazio existencial. Porque se reconhece estruturando uma vida sem sentido. Estruturando uma vida com base em coisas que são impermanentes, transitórias. É o que vai acontecer no casamento estruturado somente no apetite sexual ou na manutenção de recurso financeiro. É o que vai acontecer em atividade profissional em que não haja autorrealização, nobreza. É o que vai acontecer em uma vida conduzida pelas coisas, das quais nós somos administradores, usufrutuários, mas nós precisamos ir além disso. Ajuda-nos a pensar na questão. O eminente médico austríaco, Viktor Frankl,
que foi uma das vítimas dos campos de concentração, que sobreviveu à experiência nefasta do nazismo. Viktor Frankl passava, na condição de médico, a possibilidade de observar os seus companheiros, ele que era judeu austríaco, na experiência dolorosa do trabalho forçado, das agressões, da fome, das humilhações, da miséria moral que era um campo de concentração. E percebia algo muito peculiar em algumas criaturas. Apesar das circunstâncias mais adversas, algumas delas sobreviviam e encontravam um motivo para sobreviver. O que ele chamou de sentido. Aqueles que suportavam caminhadas sob o gelo em uma invernia terrível, aqueles que aguentavam a fome, a humilhação, a violência, que não tombavam nos campos de concentração, apresentavam essa marca. Tinha um sentido para continuar vivendo. Estabeleciam um significado existencial. Eu quero sobreviver a essa ignomínia para que o mundo saiba o que foram os campos de concentração. Eu quero esperar a guerra passar, porque tenho esperança em encontrar os meus familiares. Ou como o próprio Viktor Frankl, que tinha a sua teoria, a logoterapia, a ser desenvolvida, publicada, e libertar multidões em contato com ela, do vazio existencial, da depressão que lhe é decorrente, por ensinar-nos que quando nós temos um porquê, suportamos qualquer como. Quando nós temos uma razão maior que orienta a nossa vida, as circunstâncias são detalhe. As dificuldades são pequenos obstáculos que somos capazes de transformar em degraus para alcançarmos patamares de planificação interior a despeito do que exteriormente nos acontece. Curiosamente, Pestalozzi, o mestre do nosso Allan Kardec, à época Rivail, estabeleceu no seu estudo dos 3 estados da natureza humana, em sua obra sobre as investigações em torno do desenvolvimento da criatura humana, que nós somos dotados de uma experiência enquanto espécie, que é o estado de natureza, o homem in natura, a criatura que não vive a experiência da civilização. Mas vivemos em sociedade, portanto, somos educados, civilizados, até ali, mas somos. Recebemos o legado da cultura, temos noções de moral, distinguimos o certo do errado, temos experiências de vivência religiosas mais variadas. É o estado social. Mas diferente de Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, esse notável educador suíço, com uma publicação extraordinária sobre as suas experiências educativas ao longo de uma vida extensa, vai propor que nós também somos portadores de um estado moral. Se no estado de natureza o nosso livre-arbítrio não está desenvolvido, se no estado social sofremos influência da cultura do meio, no estado moral vamos perceber que nós somos aquilo que fazemos de nós mesmos a partir do que as circunstâncias
apresentam, sem nos limitarmos às circunstâncias. Em outras palavras, somos nós outros, efetivamente, os condutores da nossa vida moral. Não importam tanto o que fizeram conosco, ou as experiências as mais dolorosas e exigentes, todas elas são experiências das quais podemos extrair recursos para tornarmos-nos criatura melhor. Às vezes, parece que o mundo anda à bancarrota, que a nossa sociedade não tem mais jeito. Escuto muito algumas pessoas a dizer-me: não é possível, esse mundo não tem jeito. Parece que estamos andando de marcha ré. E há um discurso de pessimismo, de desesperança, que é muito lógico se observarmos a vida somente do ponto de vista do terra-terra. E nós temos que lembrar que o ponto de vista, o nosso ponto de vista, é apenas a vista a partir de um único ponto. Mas existem outros ângulos da realidade. E a partir de 18 de abril de 1857, o notável professor Rivaio, que lançou-se à investigação dos fenômenos espirituais com rigor da academia, mas ampliando epistemologicamente os seus métodos de observação, vai coletar verdades em que ele apresenta nesse 18 de abril de 1857, apresentadas pelos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, e vai configurar a doutrina espírita como um outro ponto de vista, a respeito do qual nós vamos perceber que a vida material é uma das tantas vidas, a vida atual, entre tantas outras que já vivemos e que nós já viveremos. Que nós transitamos em diversas culturas, que reencarnamos, ora homens, ora mulheres, que nós alternamos a vivência em etnias distintas, que experienciamos a riqueza, a pobreza, as condições que estão no meio desses dois extremos. Ora, temos acesso ao desenvolvimento intelectual, ao estudo, à cultura. Ora, vivemos as dificuldades e somos concitados à educação dos nossos sentimentos. No entanto, todas as circunstâncias são etapas dessa evolução consciente que devemos galgar pela lei da reencarnação, lei divina, outrora ensinada por Jesus Cristo, naquele célebre diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, que era capaz de compreender o judaísmo na sua complexidade ao tempo de Jesus, mas não era capaz, até então, de entender a lei dos renascimentos postulada por Jesus Cristo. Daí, o nosso ponto de vista se amplia se olhamos a vida com a chave da reencarnação. E passamos a perceber, com a contribuição do Espiritismo, que esse momento aparentemente confuso, em que a criatura humana apresenta comportamentos extraordinários, como o da menina autista Greta, defendendo mundialmente o meio ambiente, tanto quanto um Hitler, que leva uma multidão de pessoas à morte, milhares, por conta de um preconceito racial, de uma pseudo-filosofia e da sua sanha por sangue e morte. Somos capazes de vislumbrar o desvelo da mãe com o seu filho e, ao mesmo tempo, na casa ao lado, crianças sendo violentadas sob a postura
odienta daqueles que deveriam educar. Se nós formos ver os estudos sobre violência contra a infância, os indicadores apontam que a maior quantidade de violência contra as crianças acontece em casa. Em casa. Somos uma sociedade que tratamos como divino o nosso cão e conseguimos, às vezes, virar ao rosto ao irmão que come na lixeira na frente da casa da gente. Vemos alguém ganhar um prêmio internacional de educação. Hoje é o dia da educação. Por educar crianças na África, na Nigéria. E ao lado disso, num país como o nosso, abençoado por Deus, pessoas transformando o dinheiro público em benesses para si próprios, a despeito das necessidades das multidões. O que será que se passa? Será que Deus esqueceu da gente? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, vai estudar o tema apresentado por Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que mundo é esse que nós vivemos. E esse mundo é intitulado pelos guias da humanidade como mundo de provas e expiação. Ao final da palestra, vocês vão sair vendo o azul, mas é por causa da tela, não é nenhum fenômeno espiritual, tá? Essa é a dica para o Garay vir aqui colocar a senha dele, tá? Porque eu vou usar os slides daqui a pouquinho. Provas e expiação. O que é a prova? A prova são experiências educativas, em que nós vamos sendo levados na vivência da reencarnação, a desenvolver a nossa inteligência pelo trabalho, a ampliarmos a nossa moralidade no contato uns com os outros, a refinar o nosso livre-arbítrio e fazermos escolhas pouco a pouco mais acertadas. São aquelas provas que nos promovem na escala evolutiva do espírito imortal. São experiências que nós, segundo os espíritos, solicitamos antes de reencarnar. Aí a gente diz assim: ah, mas eu não pedi para nascer. Pediu para nascer e pediu as provas. Até a prova de ter um amigo que coloca a senha no computador que a gente vai usar na palestra. Mas também nós temos expiações. Já as expiações são vivências muito mais exigentes, dolorosas, que dizem respeito, muito obrigado, meu irmão, que dizem respeito à nossa conduta equivocada no passado, em reencarnações transatas, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então são aquelas vivências morais profundamente exigentes. Aquela cobrança que parece inadequada, a ingratidão de um filho, a injustiça em determinado contexto, a carência de recursos, apesar do nosso esforço, do nosso trabalho, a felicidade que parece escapar de nossas mãos, as enfermidades crônicas, experiências expiatórias. Não são castigos, porque Deus ama, e quem ama não castiga. De fato, são resultado das nossas escolhas, porque a justiça divina funciona assim. A cada um é dado, conforme ensinou Jesus,
conforme as suas obras. Aquilo que nós semeamos na vida dos outros, cedo ou tarde colheremos, porque a culpa alcança o culpado, porque o equívoco alcança o autor do equívoco. E a justiça divina é tão restaurativa que inclusive coloca lado a lado, na mesma família, não raramente, os inimigos do passado, para que a gente aprenda a conviver, a nos suportarmos, a nos apoiarmos, até aprendermos a amarmos uns aos outros. Então, é um mundo de provas e expiação. É um mundo para espíritos como nós, em que o mal ainda predomina, em que as emoções perturbadoras são a nossa constante, em que damos aso muito fácil à raiva, à cólera, em que nos agredimos nas redes sociais, em que traímos, falimos, em que somos egoístas e orgulhosos. O egoísmo é esse vício mais radical, segundo os espíritos, que orienta as condutas utilitárias, que norteia os passos de quem pensa somente na satisfação pessoal, ignorando o resultado que gera na vida dos outros. Aí na vida familiar, essa rocha do egoísmo vai sendo quebrada pelo martelo da convivência, para despertar e apresentar ao mundo a joia rara que temos dentro de nós, a nossa capacidade de amar. Que, aliás, é o grande sentido de nossas vidas. Amar, a aprender a amar, é direcionar a nossa existência à constituição de um sentido existencial profundo, para além do jogo das aparências, para além das disputas por aquilo que é transitório, elevando-nos pouco a pouco no caminho da senda espiritual. Mas esse mundo de provas e expiação está num trânsito, está em um processo de mudança. Temos, como dissemos, posturas de barbárie, mas também encontramos criaturas que têm se notabilizado pelo altruísmo, pela busca de defender, proteger a dignidade humana, por espalhar o bem, a compaixão, por compartilhar aquilo que agrega à sociedade terrena. Então nós temos também aquelas criaturas medianas, que não complicam a vida de ninguém, mas também avançam muito pouco, por conta do pouco esforço. Nesse momento temos espíritos reencarnados na Terra, mais vinculados à natureza da animalidade ancestral. E temos outros que se reencarnam entre nós, para, pelo exemplo, espiritualizar-nos, convocar-nos à compaixão, modificar as instituições, promover a nossa cultura aos páramos celestiais. São essas almas que nos entusiasmam ao bem, que não conseguimos ficar incólumes, indiferentes. Mas temos os da retaguarda, os que querem agredir, ferir, matar, que querem usar, que mais parecem feras, mas são nossos irmãos. Nesse momento, o mundo anda em trânsito, de uma experiência de provas e expiação para regeneração. É nesse momento, segundo Allan Kardec em A Gênese, que nós temos que nos voltar para uma outra conquista, que não somente da intelectualidade, da ciência e da tecnologia. Diz Allan Kardec, o homem já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso faz-se preciso destruir tudo que nele excite o orgulho e o egoísmo. Vejamos só. Para que o nosso planeta caminhe para uma outra estada evolutiva, de provas e expiação para regeneração,
que é a próxima categoria, segundo os espíritos, nós experienciamos esse momento aparentemente confuso de transição, ou como chamou o espírito Manuel Filomeno de Miranda, transição planetária. Esses espíritos da retaguarda, esses que se mantêm aprisionados à animalidade, na violência, na drogadição, na sexolatria, na corrupção, na negação dos valores mais nobres da vida, estão tendo, segundo os espíritos, as últimas possibilidades para prosseguir evoluindo com essa escola planetária. Caso não se transformem para melhor, reencarnarão imundos na sua mesma condição evolutiva, mais primitiva, mais atrasada. Mas esse é o momento de transição, ou como os espíritos dizem a Allan Kardec, o mundo de transição, em que aspiramos à justiça, o amor, o conhecimento, mas ainda temos nossos pés jungidos ao lamaçal das nossas imperfeições morais, em que queremos alçar voo rumo à plenitude, mas sentimos uma saudade dos nossos vícios, das nossas imperfeições, e nos deixamos dominar pelos nossos limites morais. Daí que, se quisermos contribuir com esse momento de transição, nos cabe educar os nossos sentimentos, nos cabe desenvolver a capacidade de amar e servir, esses dois grandes antídotos em relação ao egoísmo e ao orgulho, que podem ser sintetizados, o amar e servir, naquele mandamento ensinado por Jesus. Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Imaginemos a quantidade de amor que há de se ter em relação ao próximo, para amarmos alguém como Jesus nos amou. Meditemos nisso. O Espírito Emmanuel, em uma bela página psicografada por Chico Xavier, intitulada O Olhar de Jesus, no livro Viajor, vai lembrar que Jesus jamais se deteve no aspecto sombrio de criatura nenhuma. Quando eu vejo essa frase, eu fico pensando como é que a gente é ainda. Nossa, você conhece o fulano? Conheço? Como é que ele é? É boa pessoa, mas sabe que tem um defeito. É um bom trabalhador, mas sabe como é que é? Às vezes falta. E a gente começa a desfilar o rosário das imperfeições que enxergamos no outro. Mas a psicanálise vai ensinar que quando alguém fala de outrem para a gente, fala muito mais de si do que do outro. Porque nós temos o hábito, dentro de uma estrutura psicológica dos mecanismos de defesa do ego, em projetar nos outros o que nós somos. Então nós passamos a malhar alguém, e na verdade estamos malhando a nós próprios. Eu lembro, quando eu era criança, nessa encarnação ainda, tinha um negócio chamado a malhação de Judas. Era uma barbárie. A gente montava um boneco. Vejam só o que a gente fazia. A gente montava um boneco, arrastava o boneco, prendia no poste, tudo muito fraternal, batia no boneco, depois ateava fogo, porque tinha que ter requinte de crueldade. Às vezes fazemos assim com o próximo. Malhamos o Judas, mas estamos, na verdade, falando muito mais da gente do que dos outros. Por isso que espírita inteligente não faz fofoca, nem comentário, porque compreende que cada qual é responsável por si. Lembro do apóstolo indagando a Jesus a respeito da conduta de alguém, e ele responde: que importa a ti
segue-me tu. Nós temos que superar esses comportamentos do passado religioso, da hipocrisia, do moralismo, para nos moralizarmos, para nos espiritualizarmos, elevarmos o nosso sentimento. E só elevamos o sentimento no exercício do amor. Há uma outra inteligência a ser desenvolvida. E a doutora Dana Zohar, física e filósofa, ao estudar as contribuições das neurociências nos últimos anos, especialmente nas investigações que foram percebendo no cérebro humano o que o Dr. Ramachandran chamou de o ponto de Deus. No cérebro, onde determinada área cerebral se ilumina a partir da observação científica em momentos de prece, meditação ou somente falando do divino ou de Deus. Bases biológicas da fé, que naturalmente, sob o ponto de vista do espiritismo, reside na consciência que não está localizada no corpo, que é o espírito imortal, que vivia antes do nascimento e que sobreviverá à morte, porque a sua estrutura não se desagrega, não se destrói jamais. Portanto, somos imortais. Mas Dana Zohar foi percebendo que, apesar das contribuições dos estudos, quando a psicologia no passado dedicara-se ao quociente da inteligência, o QI, ao quociente emocional, com as belíssimas contribuições de Daniel Goleman, que teve a oportunidade de nos trazer, na catalogação de vários estudos, a importância dessa habilidade socioemocional, que é a empatia, essa capacidade de colocar-me no lugar do outro, de ver a vida sob o prisma do outro, de forma respeitosa, sem julgamento, necessária a conexão, ao convívio, ao diálogo, e base da resolução de qualquer conflito. Ainda é necessária uma outra inteligência. Essa inteligência que nos ajude a discernir a respeito das questões da vida sob um prisma mais profundo, que considere a nossa transcendência, que considere a nossa natureza espiritual. E ela vai chamar essa inteligência de inteligência espiritual. E vai afirmar: a inteligência espiritual é a inteligência da alma. É essa bússola que nos orienta a viver sob um ponto de vista mais elevado, de ampliar nossos horizontes para além do terra a terra, que especialmente o Espiritismo nos ajuda a utilizar e a identificar. Pois que já sabemos, pela justiça divina, que as nossas ações nos alcançam, então é necessário agir em prol do nosso progresso e da felicidade, sem ferir o direito à felicidade de ninguém. Aliás, o ideal é que vivamos construindo mérito, através de ações compassivas, caritativas, que produzam bem-estar e felicidade a toda e qualquer criatura. Mas caridade não pode ser confundida com a transferência de coisas que não raro até não servem mais e poucas vezes podem ser aproveitadas. A caridade, segundo o Espiritismo, é um conjunto, uma tríade de virtudes: a benevolência, o perdão e a indulgência, consoante o Livro dos Espíritos, na sua questão 886. Benevolência, agir pelo bem. Perdão, não vingar-se, não passar recibo, virar a página, prosseguir, permitir a reconciliação, recomeçar. E indulgência, esse olhar sobre o outro sem julgar o outro, sem ficar preocupado com o cisco no olho do irmão, ignorando, como propôs Jesus, a trave diante do nosso. Então, a inteligência espiritual, esse convite
Há um passo a mais em nosso processo evolutivo, norteando-nos pelos valores da alma, a casa sobre a rocha. A aplicação do Evangelho, diríamos nós. Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos superiores, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, recolheu dos espíritos a seguinte resposta. Alguém sabe? Pode falar alto, gente. Jesus, graças a Deus. E aí Allan Kardec vai dizer, Jesus é o tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar sobre a terra. A sua doutrina é a expressão mais pura da lei de Deus. Quer dizer, se nós quisermos viver consoante as leis divinas, nós precisamos estudar o quê? O Evangelho de Jesus. Se nós quisermos um mapa que nos leve a um caminho seguro de plenitude espiritual, esse mapa é o Evangelho do Cristo. E no nosso caso, com a chave de compreensão que o Espiritismo confere. Daí a inteligência espiritual, sob o ponto de vista da doutrina espírita, essa inteligência da alma orientada pelos valores do Evangelho de Jesus. Mas vamos mais a uma contribuição de Dana Zoar, em que ela clarifica o conceito. Porque esse, refiro-me à inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Quer dizer, em outras palavras, em que a pessoa, com base nos valores espirituais que adota, se indaga a respeito do sentido do que faz. Qual o sentido dessa minha atitude? Em que ela agrega ao meu interesse de evoluir espiritualmente, ao valor. Ela contribui. Ela está conectada aos meus valores morais, éticos. Ela diz respeito, essa atitude, essa postura, esse modo de ver, diz respeito à pessoa melhor que quero me tornar? Aí alguém poderia dizer, não, mas só um pouquinho, a gente pode ter alguma confusão. Porque é natural que nós sejamos complacentes conosco. Aí eu vou dar uma dica que eu aprendi com a dona Alice, a minha melhor evangelizadora, minha mãe. Ela dizia assim, meu filho, quando você tiver dúvida sobre uma decisão a tomar na sua vida, se pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Imagine que alguém está pensando em fugir da vida pelo suicídio. Se pergunte, o que Jesus faria no meu lugar? Se está com vontade de vingar-se de alguém, o que Jesus faria no meu lugar? Se está com anseio de abandonar os compromissos do lar, o que Jesus faria no teu lugar? Se tem vontade de prejudicar a empresa que trabalha, o que Jesus faria no seu lugar? Se não consegue perdoar alguém, se auto-sabota, que é uma manifestação de fuga da vida, o que Jesus faria no teu lugar? Aí a gente não erra, porque Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. Aí a esposa pergunta, meu bem, tudo bem? Mamãe vai passar o domingo com a gente. O que você acha? Antes de responder, o que Jesus faria no meu lugar? Vai o seu genro e pede abrigo por alguns meses até a vida melhorar. O que Jesus faria no seu lugar? Aí a gente acerta mais e é mais feliz.
Então, Dona Zoar vai propor essa inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e nossa vida num contexto mais amplo, mais rico. Saímos da pequenez das nossas questiúnculas. Mais gerador de significado, a inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido do que outro. É olhar a vida sob o ponto de vista espiritual. Eu estou de passagem. Tudo que eu fizer, falar, sentir, precisa nortear-se por aquilo que busco como espírito imortal. Não posso mais rastejar quando o meu destino é voar. Não posso mais prender-me a questões de menor importância quando o meu objetivo é crescer para a vida. Ou como um dia anotou o Espírito Paulo em uma das conclusões na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que gravitar para a unidade divina é o nosso objetivo. E para adentrarmos a essa comunhão com Deus, que se traduz não na desintegração do espírito indivíduo em Deus, como proporia a teoria do panteísmo, mas essa integração pela consciência, compreensão da lei de Deus. É o destino de todos nós, a condição de um dia sermos espíritos puros. Mas, para tanto, precisamos crescer em conhecimento, ciência, diz Paulo, o ex-apóstolo da gentilidade, em justiça e amor. E superarmos a ignorância, a injustiça e o ódio. Aí sim, vamos nos integrando a Deus, vamos compreendendo a lei divina, e um dia diremos, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Quer dizer, a nossa identidade é tão plena, a minha identificação com o Pai do céu é tão profunda, que vivo sob a orientação dele, conforme a sua lei. Isso é ser um com o Pai. A inteligência espiritual, iluminada pelo pensamento espírita, nos dá a oportunidade, portanto, de superarmos as nossas dificuldades, de retomarmos a esperança e orientarmos a nossa vida sob uma nova luz, compreendendo-nos como espíritos imortais, reencarnados na Terra para aprimorarmos, tornarmos criatura melhor, mais amáveis, mais amorosos, justos e libertos da ignorância, ampliando o nosso horizonte pelo gosto de estudar, aprender, trabalhar, viver, pautado pelo bem. É uma mudança de paradigma para sairmos das questões do terra a terra e vivermos na terra como espíritos imortais que somos. Dessa forma, meus queridos amigos, não há como não recordar ao fim da nossa reflexão o convite proposto pelo Espírito Maria Dolores, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. Que assim propôs, em um poema convite, fita a subida áspera e empedrada, que se alteia à vossa frente, carrega na própria cruz a alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Na paisagem da senda não há flores, somente o cascalho se amontoa, mas em torno de ti os irmãos sofredores buscam a paz que os renova e abençoa. Segue de passo lento. Companheiros pararam na montanha, recusando a dor, a cruz, o trabalho.
mas sentindo-te os dons do coração amigo, erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Muita paz, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, este é o momento do passe. Os que estão pela primeira vez na nossa casa, este momento é o momento em que os irmãos recebem as energias amorosas para o seu refazimento. Sentemos confortavelmente nas poltronas. Se possível, fechem levemente os olhos. Concentrem-se na música e elevem o seu pensamento. Queridos irmãos, após esta bela palestra, vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, vindo ao nosso encontro, nos amparando, nos estendendo os braços. E se preciso for, com certeza, Ele nos pegará no colo. Sintamos o seu carinho, o conforto que esse abraço traz a cada um, sustentando-nos com o seu amor, com a sua força, com a sua proteção. Que sintamos essa tranquilidade, esse auxílio, tanto para o nosso corpo físico quanto espiritual. Sintamos a sua presença amiga, fortalecendo-nos na fé, na perseverança, de que cada um de nós possui a centelha divina para, em busca do amor, conquistar melhores dias. Que Deus, em sua infinita misericórdia, que sempre está conosco, continue conosco sempre. E assim, após este primeiro passe, teremos o segundo passe, que é o exercício da caridade, aonde podemos doar das nossas energias a quem mais precisa. Agora que já recebemos, conforme as nossas necessidades, tendo todo o amparo do nosso guia e mestre Jesus, vamos seguir os seus ensinamentos, que é doando que se recebe, é ajudando que seremos ajudados. Ainda com o pensamento elevado em prece, direcionamos o nosso pensamento a todos aqueles que neste momento nós queremos auxiliar. Começamos pelo nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem ter um lar, aos nossos irmãos que estão no mundo do vício, da dependência química, do álcool, do fumo, no mundo do crime. Direcionamos a eles o auxílio, as energias necessárias
para o restabelecimento e ao retorno do convívio à sociedade e a seus familiares. Por todos os enfermos, por todos aqueles que necessitam renovar as suas células do corpo físico, fortalecer as suas energias e também o auxílio da espiritualidade a todos que estão encarnados neste planeta, passando pelas provações, e assim também mantemos ainda nos em prece para direcionar o auxílio aos nossos entes queridos, que não mais aqui se encontram no corpo físico, que já retornaram à espiritualidade, que possam se sentir também todos amparados. Ao nosso irmão Vinícius Lima Lousada, desejamos a ele e a seus familiares muita luz, muitas bênçãos, e que ele possa ter um retorno ao seu lar protegido. A todos que aqui se fizeram presente na noite de hoje, agradecemos pela presença e que possamos nos fortalecer a cada dia na fé, sabendo do apoio e do amparo do nosso guia e mestre Jesus. Que possamos todos nós construir o nosso lar nas rochas. Agradecemos mais uma vez, irmão, por todos os ensinamentos que trouxestes para nós na noite de hoje. Vinícius Lima Lousada. Obrigado pela presença de todos. Sigamos em retorno aos nossos lares, que possamos todos ter uma semana abençoada. Que assim seja.